Olá pessoal, meu nome é Gilson e essa é a nossa quarta aula do curso de Programação para Dispositivos Móveis, certo? Então, falando um pouco aqui do roteiro do que a gente vai ver nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre a pasta Res, certo? Que é a pasta de recursos, resources, certo? Do nosso projeto. A gente vai falar sobre o arquivo de mensagens, o arquivo de cores, o arquivo de estilos e falar um pouco das dimensões dos componentes, certo? As nomenclaturas que a gente usa para definir as dimensões. Então, aqui tem um exemplozinho de um exemplo de uma pasta de resource, o nome dela é Res no seu projeto Android, certo? E ela serve para armazenar os recursos da sua aplicação. Esses recursos podem ser cores, definição de cores, definição de mensagens, certo? Imagens, animações, estilos, layouts. Você pode fazer layouts customizados e armazenar aqui dentro dessa pasta Res. Então você tem a pasta Res por default. Quando você cria sua aplicação, seu projeto, ele já cria automaticamente essa pasta e você pode criar subpastas dentro dela para organizar melhor, certo? E tem um padrãozinho aqui. Então tem um exemplozinho aqui da pasta Colors, Drawable, certo? Layout, Values, XML. Então você pode, por default, a sua ideia já cria essa pasta e você pode organizar os seus recursos dessa forma aqui para ficar mais organizado, certo? Aqui nessa pasta Res tem essas subpastas aqui, Drawable. Se vocês verem, tem variações dessa pasta. Então tem Drawable HDPI, Drawable MDPI, XHDPI, XXHDPI. Então, quando você está executando sua aplicação Android e você está rodando num dispositivo pequeno, o Android vai detectar que está sendo executado no dispositivo pequeno e vai pegar as imagens que estão dentro dessas pastas de acordo com os DPIs do dispositivo que está sendo rodado a aplicação. Então, se você está rodando uma aplicação no tablet, o DPI é maior, então ele vai pegar as imagens maiores que estão armazenadas em uma dessas pastas. Então, você vai ter imagens em diferentes resoluções dentro de cada uma dessas pastas. Imagens repetidas, vamos supor. Não vai ser repetida porque vai mudar as dimensões da imagem, certo? Mas o Android vai detectar a quantidade de DPI do dispositivo e vai pegar a imagem adequada para ser mostrada naquele dispositivo, certo? Tem essa outra pasta aqui, Values, que ela vai guardar as mensagens da sua aplicação. Então você pode ter, por exemplo, a pasta Values e dentro dela um arquivo chamado values.en, que ele vai, por exemplo, guardar as mensagens da sua aplicação na língua inglesa, certo? Então você pode ter também outro arquivo chamado values.fr, né, que é para guardar as mensagens da sua aplicação na língua francesa. Então, de acordo com a configuração do dispositivo, o sistema operacional Android pode ir lá e fazer esse chaveamento, essa mudança. Esse dispositivo está em inglês, então vou pegar aqui as mensagens em inglês. Esse dispositivo está configurado para português, então vou pegar as mensagens que estão na língua portuguesa. Então ele faz esse chaveamento aí de acordo com o nome do arquivo e as pastas. Então, se você quiser definir as suas mensagens da sua aplicação, você pode ter essa sintaxe aqui. Você vai ter essa pasta Res, tem a pasta Values, você vai colocar um arquivo aqui, o nome que você desejar, certo? Então, por isso que está esse nome aqui, nome do arquivo .xml. Então, existe esse arquivo padrão aqui, chamado string.xml, que você pode definir as mensagens da sua aplicação. Você pode colocar o nome do botão aqui dentro, uma mensagem de erro, um texto. Então, o ideal é que todas as mensagens da sua aplicação, seja ela nome de botão, seja ela um texto, uma mensagem de erro, um alert, qualquer tipo de mensagem da sua aplicação esteja armazenado dentro desse arquivo. Justamente para aquilo. Se você quiser mudar de língua, certo? Você vai trocar só o arquivo, diferentemente se a mensagem estiver hardcode, colocada direto no texto do botão. Você não vai conseguir fazer esse chaveamento. Então, você colocando as mensagens no arquivo torna isso muito mais fácil, certo? E também, se você quiser usar uma mensagem em diferentes locais da sua aplicação, não precisa você ir lá e escrever em cada local a mesma mensagem. Você pode usar a mesma referência da mensagem acessando através do arquivo,
certo? Então você pode criar esse arquivo aqui, string XML, que seria o seu arquivo de mensagem, e essa aqui é a sintaxe do seu arquivo, certo? É um XML que tem essa tag aqui, raiz, resource, e dentro dessa tag resource você vai colocar as suas strings, que são as suas mensagens, as mensagens da sua aplicação. Então, string name, certo? Então você vai colocar o nome da string e como você vai se referenciar ela na sua aplicação. Você coloca o nome aqui dela, certo? E aqui você vai colocar o valor da string. A gente vai ver um exemplozinho aqui. Então aquela ali, o slide anterior mostra a sintaxe, certo? Que é como você declarar as suas mensagens. E aqui a gente vai ver um exemplo prático. Então vocês podem ver aqui que tem a tag resource, certo? E aqui dentro tem uma string. O nome dessa string vai ser hello e o conteúdo, certo? Vai ser hello e uma exclamaçãozinha aqui. Então beleza, professor. Agora eu já tenho o meu arquivo chamado string.xml. Já defini uma mensagem, uma string dentro desse arquivo. E como é que eu faço para usar? Então você pode usar essa string de duas formas. Você pode acessar essa string tanto no XML de layout quanto na sua activity, certo? Então essa é a forma de acessar essa string no XML layout. Você vai colocar no texto aqui, ó, do seu text view, em vez de você digitar hello, certo? Você vai fazer a referência à string que está no seu arquivo de mensagens. Então como é que você vai fazer essa referência? Você vai colocar arroba, certo? String barra e o name hello, que é o nome que você especificou aqui na sua string. Então esse nome é o mesmo desse e ele vai pegar esse conteúdo aqui e vai exibir na tela, certo? Beleza, essa é a forma de você fazer uso do seu componente, do seu recurso que está no seu arquivo no XML. Agora como é que você faz isso na sua activity? Então para fazer o uso dessa referência, dessa mensagem na sua activity, você tem que usar a classe R, certo? Então você vai digitar r.string. Pode ver que esse string aqui é o mesmo que está aqui, certo? Então r.string. O nome da sua string, da sua mensagem. Então dessa forma aqui, esse método getString vai retornar esse valor aqui, hello, exclamação. Então essa é a forma de você definir as suas strings no seu arquivo de XML e usar elas dentro da sua aplicação, de forma que você não repita e de forma que seja melhor para você depois fazer esse chaveamento aí de mudança de linguagem, se você desejar. Da mesma forma que você fez com as mensagens da sua aplicação, você pode fazer com as cores. De um modo geral, as aplicações elas têm se vocês prestarem atenção, elas têm uma paleta de cores, que é um conjunto de cores que é usado em toda a aplicação. Então imagine que você tem uma aplicação que usa 5 cores. Você pode declarar essas 5 cores no seu XML de cor e fazer uso, certo, dessas cores em toda a sua aplicação. Imagine que depois você queira mudar o layout da sua aplicação. Você não precisa ir em cada componente e alterar a cor de cada componente. Eu tenho 20 botões na minha aplicação, então nos 20 botões eu vou ter que ir lá e mudar a cor de botão por botão. Então você faz referência à mesma cor, certo? No seu arquivo de cores.xml. E se você quiser mudar a cor em um determinado momento, você vai lá no arquivo, muda uma vez só, que ele já muda em todos os seus botões, porque você está usando a mesma referência. Então é dessa forma aqui que você define o nome do seu arquivo. Você vai ter a pasta res, colors. Vejam que antes a pasta era chamada de string ou de values, e agora você vai chamar de colors. E aqui você vai dizer o nome do seu arquivo. Então a gente chamou aqui de colors.xml. Essa aqui é a sintaxe do arquivo. Vejam que é bem parecida com a sintaxe das mensagens. A diferença é que você vai ter aqui o nome colors em vez de string, certo? Da mesma forma, você vai ter que definir um nome, que é o nome que você vai acessar a referência da cor, e você vai definir o valor aqui em hexadecimal, certo? Então como é que você vai utilizar isso? Então a gente tem um exemplozinho aqui de um arquivo de colors.xml, que aqui tem o nome da cor, certo? Aqui o nome da outra cor. Então aqui a gente tem duas cores, vocês têm duas tags de color, então são duas cores aqui. Então similar como a gente fez no acesso a string, a gente vai usar a classe R aqui, certo? Então você vai colocar getResource, passa a atribuir essa variável de resources,
fazer hash.getColor e fazer referência a cor. Vejam que a classe R, color, que é o nome do atributo que você está tentando recuperar, e aqui o nome da cor, certo? E se você quiser fazer o uso dessa cor no seu XML layout, você vai colocar @color. Antes era @string para mensagem, para cor vai ser @color e o nome da cor. Vejam que aqui a gente está acessando a cor, essa primeira cor aqui, e aqui nesse XML a gente está acessando essa segunda cor aqui e definindo essa cor como a cor do texto, text color, a cor do texto desse text view, certo? Agora a gente vai ver esse cores e lista de estados, certo? A gente viu como definir uma cor no nosso arquivo de XML e como usar essa cor na nossa aplicação. Só que existem estados em determinados componentes que você pode definir de forma diferente a cor de cada estado. Então aqui a gente tem como definir também, da mesma forma que você define a cor, certo? Uma cor estática, você pode definir a cor de estados. Você pode inclusive definir no mesmo arquivo. Então a gente tem aqui uma sintaxezinha do componente. Então a gente tem que colocar esse selector, item, e aqui a gente tem os estados. Então tem o estado de pressionado, o estado de focado, de selecionado. Então a gente aqui tem um conjunto de estados que a gente vai colocar true ou false e vai definir a cor para cada estado, certo? Então, para ficar mais fácil, a gente vai ver um exemplozinho aqui. Então aqui está um exemplozinho de como definir as cores. Então a gente tem aqui selector, que é esse mesmo aqui da sintaxe. Então é um componente do XML obrigatório. Então aqui a gente está vendo selector, certo? E a gente tem 3 itens aqui. Então esse primeiro item aqui é definir a cor para o estado de pressionado, certo? Então quando um determinado componente estiver pressionado, ele vai ter uma cor, certo? Agora a gente tem outro estado aqui de focus, que é quando ele estiver em foco. Então quando esse componente estiver em foco, ele vai ter uma cor também. Então pressionado tem uma cor, em foco tem outra cor, e a cor dele default é essa aqui, que é a cor padrão, que é a cor que vai ser exibida aquele componente. Então tem esse componente de botão aqui e a gente está atribuindo esse conjunto de estados a esse botão aqui. Então podem ver aqui que a gente atribui. Então quando esse botão estiver pressionado, ele vai ter uma cor, certo? Quando esse botão estiver em foco, ele vai ter outra cor. E por default ele tem essa última cor aqui. Então você define 3 cores para estados diferentes do botão, certo? Então pressionado, selecionado. Então você define uma cor para cada estado do botão. Vocês podem fazer o teste aí, tá, pessoal? Então você também pode definir o estilo, certo? O estilo, você define um arquivo que vai ter os estilos de um determinado componente e você pode misturar várias cores naquele estilo. Você pode definir tamanho de fonte de um determinado componente. Então aqui está a sintaxezinha, certo? Você sempre tem que ter essa tag macro aqui, essa tag resources, e a gente tem essa tag aqui estilo, certo? Então você vai ter que definir o nome do estilo, assim como você definiu o nome da cor, assim como você definiu o nome da mensagem. Você vai definir o nome do estilo para poder fazer referência no seu código e usar esse estilo na sua aplicação, certo? Você pode definir um estilo novo, você define só o nome dele aqui e implementa ele, ou você pode pegar um estilo que já existe e você só editar o estilo, certo? Então eu posso fazer aqui parent e definir o estilo que eu estou herdando, as propriedades, e sobrescrever alguma propriedade daquele estilo, certo? Então você pode ou não ter essa tag parent aqui, essa propriedade parent, e aqui embaixo você vai definir os estilos e as propriedades. Então um exemplozinho aqui também da utilização desse arquivo de estilo. O nome desse aqui tá como utilizar o arquivo, certo? Como criar o arquivo. Então você vai ter aqui a pasta res, você vai ter a pasta values e aqui você vai ter o nome do seu arquivo. E no geral a galera usa muito esse style.xml, certo? Então essa aqui é a forma de um exemplozinho. Então o que está acontecendo nesse exemplo aqui? A gente está criando um estilo, o nome do estilo vai ser esse custom text e ele vai herdar desse estilo do text padrão aqui. E eu estou sobrescrevendo 2 propriedades aqui. O tamanho do texto, que eu estou dizendo que é 20, certo? De acordo com o texto que eu estou definindo esse valor aqui em hexadecimal. Então a gente está vendo aqui um edit text e a gente vai fazer referência ao estilo que a gente criou. Então como a gente faz referência?
existe essa propriedade style aqui e você faz a referência colocando @style e botando o nome do seu estilo. Vejam que esse nome daqui é o mesmo nome aqui e esse texto aqui, Hello World, vai ter o tamanho 20 e a cor desse texto vai ser essa cor definida em hexadecimal. Então vejam que eu defini que eu tenho duas propriedades no meu estilo e essas duas propriedades estão sendo aplicadas a esse edit text aqui. Poderiam ter outras propriedades, pessoal. E vejam também aqui que o texto, certo, está sendo definido diretamente aqui no edit text. E o ideal é que essa mensagem aqui fosse escrita no nosso arquivo de string XML e fosse usada aqui também, ou seja, você ia ter uma referência a um estilo que você está usando e uma referência ao arquivo de mensagem, certo? Esse seria o ideal nesse exemplo aqui. E existem as dimensões do componente. Como você definir as dimensões do componente? Vejam que aqui a gente definiu o tamanho do texto como SP aqui, 20 SP, certo? Então SP é um tipo de dimensão. Você está definindo a dimensão usando esse tipo aí, SP, essa nomenclatura aí, certo? Existem outras, certo? Essa pixel PX que a gente viu no exemplo da aula anterior, para definir a posição x e y do componente, a gente usou a posição em pixels, certo? Existe essa posição aqui, essa dimensão aqui em polegadas, DP, que é bastante utilizada, na verdade é a mais utilizada, e SP aqui é para definição do tamanho de fonte, certo? Essa questão aqui do espaçamento também pode ser usada em DP ou em pixels, certo? Que é justamente aquele exemplozinho também da aula anterior, que a gente definiu um espaçamento lateral esquerdo e um espaçamento lateral direito usando DP, mas poderia ser em pixels também, só que também não é muito recomendado você usar em pixels. Então você pode definir tanto a fonte como a altura do componente, largura do componente, espaçamento, usando essas dimensões aqui, certo? Então, para exercitar, a gente pode pegar o projeto que a gente vem editando desde a primeira aula. A gente criou na primeira aula juntos, na segunda aula a gente incrementou, na terceira aula eu dei uma dica de como vocês podiam melhorar ele usando o XML Layout, colocando os botões e usar os gerenciadores de layout. E aqui a gente também pode usar, vocês podem criar esses arquivos de string XML, color XML, definir uma cor para background e fazer referência no XML de vocês, ou se vocês quiserem na Activity para treinar esses conceitos que a gente viu nessa aula. Beleza, pessoal? É isso, a gente se vê na próxima aula.